alegria e paz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Gálatas 5, versículo 22. 24 de julho. Nunca me esquecerei de quando, muitos anos atrás, um suposto irmão no Senhor tentou destruir o nosso ministério na antiga União Soviética. Quando eu, enfim, descobri os esquemas destrutivos que ele estava planejando secretamente, fiquei perplexo, atordoado por alguém com quem trabalhei tão de perto pudesse ser ardilosamente usado pelo diabo. Foi uma verdadeira situação de Judas Iscariotes. Graças ao Espírito de Deus, alertando-nos sobre o que estava acontecendo, bem como os membros da equipe que sentiram no espírito que algo estava errado, nós investigamos as atividades daquele homem e descobrimos o que ele estava tentando fazer. Pouco tempo depois, eu estava em um avião com vários membros-chave de minha equipe voando para outra cidade para lidar com as consequências dos planos desonestos, enganosos e fraudulentos dele. Enquanto voávamos naquele dia para um encontro com um mal que ficou gravado para sempre em minha memória, minha equipe comentou sobre quão alegre eu estava em meio àquela situação potencialmente devastadora. Preciso admitir que até fiquei espantado com a alegria que vinha do fundo de mim naquele dia. Eu sabia que a alegria que sentia estava sendo produzida em mim pelo Espírito Santo, pois somente ele poderia dar tanto alegria numa situação tão difícil como a que eu estava enfrentando naquele dia. Essa experiência me lembrou das palavras de Paulo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 6. Ele lhes disse: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Na maioria de seus escritos, Paulo associa a alegria a tempos de tribulação. A palavra tribulação usada nesse versículo provém da palavra grega thlipsis. Essa palavra é tão forte que não dá margem a mal entendido quanto à intensidade das aflições que os tessalonicenses enfrentaram. A palavra thlipsis transmite a ideia de uma situação de forte pressão. Um estudioso diz que ela foi inicialmente usada para descrever o ato específico de amarrar uma vítima com uma corda, deitá-la de costas e, em seguida, colocar uma enorme rocha sobre ela até seu corpo ser esmagado. Paulo usa essa palavra para nos alertar sobre momentos em que ele ou outros passaram por situações difíceis e esmagadoras que teriam sido insuportáveis, intoleráveis e impossíveis de sobreviver se não fosse pela ajuda do Espírito Santo. Alegria. Uma das maneiras de o Espírito Santo ajudar nessas situações é nos dando alegria sobrenatural. Entretanto, é importante entender que essa alegria divina não está no mesmo nível baixo da mera felicidade. A felicidade é baseada em um prazer circunstancial, em uma diversão, um deleite, um entusiasmo, uma empolgação ou algo que faça com que alguém se sinta esperançoso ou animado. Essas emoções fugazes de felicidade, embora muito prazerosas no momento em que ocorrem, costumam ir embora tão rapidamente quanto chegaram. Tudo o que é necessário é alguma má notícia, um olhar irritado de um colega de trabalho, uma palavra áspera do cônjuge ou uma conta de luz maior do que o previsto. E aquela emoção de felicidade pode desaparecer bem diante dos olhos de uma pessoa. A alegria, porém, não é afetada por circunstâncias externas. De fato, ela geralmente prospera mais quando os tempos são difíceis. É a resposta sobrenatural de Deus aos ataques do diabo. A palavra grega para alegria é chara, derivada da palavra charis, que significa graça.
É importante observar isso porque nos diz categoricamente que alegria, é produzida pela caris, graça de Deus. Isso significa que a alegria não é uma felicidade humana que vem e vai. Em vez disso, a verdadeira alegria é de origem divina, um fruto do Espírito que se manifesta particularmente nos momentos difíceis. Alguém pode sentir felicidade, júbilo, deleite, entusiasmo, empolgação ou ânimo, mas todas essas são emoções passageiras. Por outro lado, a alegria é uma expressão dada pelo Espírito, que se desenvolve melhor quando os tempos são cansativos, assustadores e difíceis. No exemplo dado em 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, os tessalonicenses estavam submetidos a grande estresse decorrente de perseguição. Contudo, em meio a tudo aquilo, eles continuavam a sentir uma grande alegria. De fato, o grego indica fortemente que sua alegria sobrenatural era por causa do Espírito Santo operando no íntimo deles. Paulo até a denominou alegria do Espírito Santo. Uma tradução interpretativa de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 poderia ser: vocês abriram totalmente os braços e acolheram de bom grado e com grande entusiasmo a palavra em sua vida. E vocês fizeram isso até mesmo em meio a sofrimentos perturbadores, um nível e uma intensidade de estresse que seriam sufocantes e esmagadores para a maioria das pessoas. Porém, enquanto estavam atravessando todas essas dificuldades e aborrecimentos, estavam simultaneamente experimentando o supremo êxtase e a alegria do Espírito Santo. O melhor que o mundo perdido tem a oferecer é uma felicidade temporária. Porém, quando a semente de Deus foi colocada no interior do seu espírito humano, essa semente divina produz uma alegria que não se baseia em eventos externos ou circunstanciais. De fato, quando os tempos se tornam muito desafiadores, a vida sobrenatural de Deus se levanta dentro de você para desafiar aquela pressão diabólica. Essa alegria sobrenatural irá sustentá-lo até mesmo nos momentos mais difíceis. Paz. No dia em que enfrentamos aquela difícil provação com um homem que estava tentando destruir o nosso ministério, havia algo mais que não pude deixar de notar. Uma paz sobrenatural estava governando a mim e as minhas emoções. Sob tais circunstâncias, a maioria das pessoas teria ficado muito perturbada, mas eu estava totalmente controlado, equilibrado e em paz. Meus companheiros não paravam de me perguntar: como você pode estar tão em paz em meio a essa situação? Era simplesmente um fato que uma paz sobrenatural se elevara do fundo do meu espírito, capacitando-me a ser uma rocha em meio a uma terrível tempestade que estava ameaçando destruir o alcance de nosso ministério. Eu sabia que essa paz não era algo que eu mesmo estava produzindo, era um fruto que o Espírito Santo estava produzindo em mim. Paulo enumerou essa paz sobrenatural em Gálatas 5, versículo 22, ao escrever sobre o fruto do Espírito. Ele disse: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A palavra paz provém do grego eirene, o equivalente grego da palavra hebraica shalom, que expressa a ideia de totalidade, plenitude ou tranquilidade na alma, não afetada por circunstâncias ou pressões externas. A palavra eirene sugere fortemente o domínio da ordem em lugar de caos. Quando uma pessoa é dominada por eirene, paz, tem uma calma estabilidade interna que resulta na capacidade de se conduzir pacificamente, mesmo em meio a circunstâncias que normalmente seriam desesperadoras, traumáticas ou perturbadoras. A palavra shalom, equivalente hebraica, indica que essa paz dominante acaba por originar prosperidade na alma de alguém.
Em vez de permitir que as dificuldades e pressões da vida a destruam, uma pessoa tomada por eirene, paz, está inteira, completa, pacífica, estável e preparada para a bênção. O Novo Testamento é repleto de exemplos dessa paz sobrenatural produzida pelo Espírito Santo. Um exemplo clássico é encontrado em Atos 27, quando o apóstolo Paulo se encontrava em um navio que estava sendo perigosamente jogado de um lado para o outro pelas ondas furiosas do mar. De fato, a tempestade foi tão forte que Atos 27, versículo 14 e 15 diz: Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Observe que na tradução da Bíblia King James atualizada em português, o versículo 14 diz: desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão. A palavra contra vem da palavra grega balo, que neste versículo significa lançar, arremessar, ferir ou precipitar. Isso indica que uma enorme e terrível força de vento havia se oposto a eles. Ele prossegue dizendo que era um furacão, que é a palavra grega tufonikos, composta pelas palavras tufos e nikos. A palavra tufos significa tufão e nikos significa subjugar ou conquistar. A união dessas duas palavras retrata um tufão do qual não há escapatória. Essa é uma tempestade tão imensa que conquista e domina tudo que está à vista. Atos 27, versículo 14, nos diz que essa tempestade era chamada Euroaquilão, o termo que os marinheiros profissionais usavam para descrever as mortíferas tempestades de inverno no Nordeste que sopravam sobre o mar Mediterrâneo, causando muitos naufrágios que resultavam na perda de muitas vidas todos os anos. Este tufão se tornou tão feroz que Atos 27, versículo 15 diz: sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. A palavra arrastado provém da palavra grega sunarpadzo, que significa agarrar violentamente ou apoderar-se e levar embora. Essa palavra nos faz saber que os marinheiros haviam perdido o controle do navio. Os ventos eram tão violentos que eles não conseguiam mais lutar contra ele. Um estudioso observa que a situação deve ter sido como se um monstro houvesse apanhado o navio e o estivesse partindo em pedaços. O caso estava tão completamente fora do controle dos marinheiros que eles cessaram a manobra e se deixaram levar. Escolheram deixar a tempestade levá-los aonde quisesse, em vez de tentar lutar contra os ventos que não poderiam ser vencidos. Sua esperança era de que os ventos os levassem para as águas mais tranquilas perto da pequena ilha de Cauda, situada somente 40 quilômetros ao sul de Creta. Atos 27, versículo 17, nos diz que uma vez nas águas tranquilas da costa de Cauda, a tripulação necessitou trabalhar muito em reparos antes de poder prosseguir em sua perigosa jornada na tempestade de inverno. O navio havia sofrido uma quantidade substancial de danos por causa dos ventos ferozes já sofridos naquela viagem. O versículo 17 descreve o trabalho que eles empreenderam para se prepararem para o resto da perigosa viagem sob os ventos. E, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. As palavras levantando este provém da palavra grega boeteia, que se referia às cordas ou cabos usados para amarrar o navio em certo local. Antes de poder começar o trabalho no navio,
Primeiramente, ele tinha de ser amarrado de forma segura em um ponto. Uma vez seguro, a equipe começava a reparar e preparar o navio para o resto da sua perigosa jornada. Observe, porém, que esse versículo também menciona um local de areia movediça denominado Sirte, a qual provém da palavra grega Sirtis, que significa terror. Isso se referia aos bancos de areia localizados no largo da costa do norte da África. O fato de aqueles marinheiros profissionais temiam tais bancos de areia, situados cerca de 700 quilômetros ao sul de sua localização na ilha de Cauda, nos diz que os ventos contra os quais eles estavam lutando eram fortes o suficiente para levá-los tão longe de sua rota de navegação. Navios eram constantemente destruídos naqueles bancos de areia amplamente conhecidos como cemitério de inúmeros marinheiros. Após todos os esforços da tripulação para consertar o navio e tentar evitar os ventos de inverno, Atos 27, versículo 18 prossegue. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. A palavra severamente provém de esfrodros, que significa impetuosamente, violentamente ou intensamente. A palavra tormenta vem da palavra grega keimaizoamai, que significa tempestade. Porém, quando essas duas palavras aparecem em uma mesma frase, como nesse versículo, isso representa uma tempestade muito impetuosa, violenta e intensa. Ou seja, em vez de escapar da tempestade, a tripulação deve ter sentido como se estivesse indo diretamente para ela. Foi uma situação tão séria que Atos 27, versículo 20 diz: E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvação. Porém, em meio a toda aquela desesperança, Paulo se levantou e disse: Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Atos 27, versículo 22 ao 24. Paulo havia ouvido a voz do Senhor, que fez surgir uma paz sobrenatural em seu íntimo. Portanto, ele estava em condições de ser uma rocha em meio a uma situação muito grave. Sua paz trouxe força a todos a bordo daquele navio. Conforme mencionamos anteriormente, esse tipo de paz é produzida pelo Espírito Santo. Agora, pense novamente no significado da palavra eirene, paz, à luz da experiência de Paulo naquele navio. Lembre-se de que essa palavra expressa a ideia de totalidade, plenitude ou tranquilidade na alma, não afetada por circunstâncias ou pressões externas. Ela sugere fortemente o domínio da ordem em lugar de caos. Quando uma pessoa é dominada por eirene, paz, tem uma calma estabilidade interna que resulta na capacidade de se conduzir pacificamente, mesmo em meio a circunstâncias que normalmente seriam desesperadoras, traumáticas ou perturbadoras. Não foi exatamente essa qualidade manifestada por Paulo naquele dia a bordo do navio? Sei que essa paz sobrenatural do Espírito Santo é o que estava operando em mim no dia em que estávamos enfrentando dificuldades por causa daquele suposto irmão no Senhor. Essa mesma paz trabalhou em mim em muitas outras situações difíceis, e isso vai funcionar em mim muitas vezes mais nos dias que se seguem. Portanto, não pense que você tem de ceder a emoções perturbadoras em momentos difíceis ou desafiadores. Se você deixar o Espírito Santo operar em você, ele irá liberar uma alegria sobrenatural e uma paz dominante do seu interior. Esses frutos do Espírito
tem o poder de mantê-lo alegre, calmo, estável e pacífico, mesmo que esteja enfrentando circunstâncias que normalmente o levariam ao limite. Por que você não dedica hoje alguns minutos a orar e pedir ao Espírito Santo que produza em você os frutos sobrenaturais de alegria e paz? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, hoje estou muito grato por tu não teres me abandonado à minha carne e às minhas emoções. Em função de o teu Espírito viver em mim, posso ser capacitado a andar em alegria e paz em qualquer situação. Perdoa-me por ceder aos caprichos de minha carne e por permitir que ela se enfureça quando o teu Espírito que habita em mim está ansiando por fazer com que tua alegria e paz sobrenaturais dominem a minha vida. Eu me afasto dos maus hábitos passados de preocupação e medo e propositadamente escolho permitir que o Espírito Santo me inunde com tua inextinguível alegria e incompreensível paz. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você consegue pensar em um momento de sua vida em que você deveria ter ficado muito perturbado com alguma coisa, mas uma alegria sobrenatural surgida no seu espírito o sustentou durante aquele momento difícil? Você consegue também se lembrar de um momento em que a paz de Deus substituiu o medo e a preocupação que normalmente o teriam vencido? O que você pensa que teria acontecido naquele dia se você não tivesse sido governado por essa paz sobrenatural? Você pensa ter algo a ver com os frutos da alegria e da paz que operam em sua vida? Suas palavras ou seus atos podem impedi-los de agir ou liberá-los para agir mais livremente em sua vida. Até o próximo devocional.